A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, pastor Oswaldo falando, e é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Hoje, mais um vídeo, eu quero falar a respeito do Pentateuco. Você sabe que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento, que assim foram chamados pelos gregos e ficou para nós outros até hoje. Esses mesmos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são chamados pelos judeus de Torá. Comumente nós ouvimos as pessoas chamar de livros da lei, né? Não tem problema, mas a palavra Torá não significa lei, significa instrução, até ensino, tá bom? Mas não tem problema de chamar de livros da lei, tá bom? E eu quero falar hoje de um desses livros da lei, ou da Torá, ou do Pentateuco, que é o livro do Êxodo, que é de extrema importância para nós, né? Daí vem Êxodo para nós por causa dos gregos, né? A palavra Êxodo, partida, saída, nós encontramos isso, né, no capítulo 19 do livro do Êxodo, por exemplo, diz, versículo 1, que o povo ali partiram. No Êxodo 12:37 diz que o povo saíram, né, o livro do Êxodo, saída ou partida, mas os judeus não chamam assim. Os judeus geralmente costumam dar nome aos livros pela primeira palavra ou frase que está no primeiro capítulo e versículo, como nós entendemos hoje. Como antigamente, né, até o século XII aproximadamente, não tinha essa divisão de capítulos e versículos, o judeu olhava aquela primeira porção ali, escolhia uma palavra ou frase e dava nome ao livro. Então observe, o que para nós é Êxodo, tá? Para os judeus já chama de forma diferente. Vamos observar o capítulo 1, versículo de número 1, para ver como os judeus chamam esse livro. Diz assim o texto: são estes os nomes. Então, para o judeu, o livro que nós chamamos de Êxodo é chamado de Shemot, porque a palavra Shemot quer dizer os nomes. Observe, logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo, uma palavra foi justamente usada para, assim, dar nome ao livro. E nós entendemos que todo o Pentateuco, ou a Torá, basicamente quase na sua totalidade, foi escrita por Moisés. E o livro do Êxodo não é diferente. A maior parte do livro do Êxodo é escrito ou fora escrito pelo nosso irmão Moisés. Temos provas textuais, vamos observar isso no livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículo 14. Olha só o que o texto diz. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Então aqui nós encontramos o nosso irmão Moisés escrevendo, então basicamente como o escritor de quase todo o livro do Êxodo. E o livro do Êxodo ele é de extrema importância para a fé judaica, porque é um momento onde Deus vai resgatar o seu povo com mão forte do Egito, onde o povo passara vários anos no cativeiro. E aí nós vamos tentar fazer um esboço, um panorama objetivo do livro para que nós compreendamos por dentro os assuntos, assim que eu vou dizer aqui, mais importantes. Então, quando nós pegamos o capítulo de número 1 e 2, nós vamos observar dentro desses dois capítulos o quê? Um povo que estava na escravidão e de repente esse povo começa a clamar e pedir socorro. E aí nós vamos observar dentro desses 2 capítulos essa opressão do povo, mas o nascimento de Moisés, que logo mais será aquele que vai tirar o povo do Egito. Quando nós observamos os capítulos 3 a 6, nós já vamos observar o chamado de Moisés e as suas objeções ao chamado, porque ele se sentia incapaz. Assim como Deus também faz conosco, muitas das vezes nos chama e nós apresentamos um monte de objeções, né? E assim como Deus, né, basicamente falou com Moisés, fala conosco, nós apresentamos objeções. Mas Deus não quer que nós apresentemos a eles as nossas objeções. Deus só quer que nós o obedeçamos. Dos capítulos 7 a 18, nós temos alguns eventos importantíssimos, como por exemplo, as 10 pragas. Nós temos também a Páscoa, que é comemorada em território egípcio. Nós temos a saída do povo do Egito, que vai passar 2 anos ao redor do Sinai e do Horebe, para depois caminhar 38 anos deserto adentro. Depois nós vamos observar também a travessia do Mar Vermelho, que é muito interessante. Em alguns filmes mostra que o faraó de repente também estava na água e foi assolado pelas águas. Outros filmes mostram que não. Mas como a Bíblia tem uma revelação progressiva dentro dela, é importante observar essa revelação progressiva. E o livro dos Salmos mostra que de fato o faraó também sofreu as consequências naquelas águas. Provavelmente as águas bateram com muita força ao se fechar e corpos foram estraçalhados. O Salmo de número 136, verso 15, vai confirmar a morte do faraó também naquele momento. Observe, o texto diz assim: mas lançou o faraó e o seu exército no mar para sempre. Olha só que interessante. Então isso é muito importante aqui observar. Então
A Bíblia prova de fato que o faraó foi de fato também ali morto naquele ambiente. Além da travessia do Mar Vermelho, também nós temos o que? Nós temos aquela provisão de Deus, que é o maná que Deus manda naquele momento para o povo e vai perdurar durante 40 anos. Então, dos capítulos 7 a 18, nós temos esses eventos. Do capítulo 19 ao 24, nós temos as dádivas da lei, que Deus dá as dádivas da lei para o povo, e aí dentro desses capítulos há uma ratificação, uma confirmação dessa aliança desse povo para com Deus. E dos capítulos 25 a 40, Deus, em visão, dá a Moisés como se fosse uma planta do tabernáculo, mostra para ele como deve ser feito. E dentre esses capítulos 25 e 40, nós